muito séria, não é? Então é muito importante o assunto. Rodrigo? Eu quero também dizer para os irmãos que no próximo mês nós estamos... Oi, querida. Nós estamos também dizer aos irmãos que nos assistem que vamos mudar apenas de casa, apenas do imóvel. Vamos sair daqui e vamos para outro lugar para poder oferecer a vocês um lugar melhor, um trabalho mais elaborado. Muita coisa a gente quer fazer aqui, mas não tem como. Então, assim, a mudança da nossa casa não tem nada a ver. O grupo de oração Irmã Bebê está ótimo, graças a Deus, nada a reclamar. Nós precisamos mudar porque a vida, ela muda. É o reciclar, a gente tem que mudar sempre, não é? E nós vamos mudar para oferecer a vocês algo melhor, não é? Oferecer a vocês algo melhor. 2013 foi um ano que para o Goiú, para o grupo de oração Irmã Meimei, foi um ano de conquista, de vitórias, né? Chegou o irmão Amadeu para somar com os que já estavam aqui, não é? E então nós estamos profundamente felizes. Quero também dizer que amanhã nós não temos apometria. A apometria a gente só vai ter agora em março, né? Porque como a gente está com essa mudança, toda essa mudança ela exige de nós, a gente vai trabalhar muito mais, né? Também dizer que a casa está aberta até quinta-feira, até de hoje, 8 dias, a casa está aberta, né? No carnaval nós não abrimos, deveríamos, mas não abrimos, né? Quando a gente lê Esculpindo o Seu Próprio Destino, a gente percebe que Jesus e o próprio irmão Bezerra de Menezes, ele diz que o carnaval, essas festividades, é um momento que a gente deveria estar de casas abertas, mas também nós sabemos que é feito de pessoas, né, que também eles querem descansar. Nós sabemos que na doutrina dos Espíritos, todos os trabalhadores são trabalhadores de Jesus, não recebem nada, absolutamente nada. Então as pessoas querem também viajar e tal, e a gente tem que entender, não é? Então, meus amigos e meus irmãos, nosso boa noite, dizendo que sejam todos bem-vindos, não só os que estão aqui, mas os que estão nos assistindo pelo Facebook. O nosso abraço aos irmãos que assistem em Nova York, que assistem, nosso irmão Rui Cabral, que nos assiste em Manaus, Micheline, que nos assiste na Noruega, enfim, a todos que nos assistem nesse momento, o nosso boa noite. O assunto da noite de hoje é muito importante e pertinente à doutrina, tal qual o que estávamos assistindo há poucos instantes, né? Estávamos assistindo e preparar para o desencarne. E o tema da noite de hoje é reforma íntima. Todos nós que vamos à casa espírita, a gente ouve sempre esse tema. E a gente pode perguntar, Maria, só fala em reforma íntima, em reencarnação? É porque falar de reforma íntima devemos falar todos os instantes, porque é algo que é muito difícil ser feito. Falar da boca para fora é facílimo, mas a gente precisa ser sincero, e reforma íntima não é fácil, porque reforma íntima ela mexe com o nosso ego, e aí fica difícil. Eu sou espírita há 45 anos e não tenho vergonha de dizer que não consegui ainda, meus amigos, meus irmãos, dizer que fiz a reforma íntima. Eu dei uma melhorada, porque não é possível, né? Em 45 anos alguma coisa a pessoa conseguiu, mas eu não consegui realmente fazer essa reforma íntima pura. Nós sabemos, tem uma irmã espiritual que eu acho assim perfeita, não é? Que ela fala muito sobre reforma íntima. Ela tem um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio, e eu acho assim perfeita, porque ela vai ensinando como a gente pode fazer essa reforma sem sofrer, porque a reforma a gente sofre um bocado, né, Nestor, para fazer, porque ela passa, a gente vai mexer no nosso ego, e será que a gente ainda não tem, não é? Então a gente precisa, eu creio que para quem fica aqui na frente, para quem vem falar,
Eu não sou palestrante, eu apenas venho conversar com vocês. Palestrante é o Nestor, é o Mário, é os outros irmãos, mas eu realmente não sou. Então, assim, eu percebo que, pelas leituras que já fiz, que a reforma íntima ela pode nem ser feita numa reencarnação. A gente pode vir 2, 3, 4, 5, mas se você começar hoje uma única coisa, já valeu a pena. Né? Você perceber que você está ainda apegado a um ressentimento e você fizer um esforço para livrar-se dele, você já deu um passo para a reforma íntima. Não precisa ser tudo de uma vez, porque tudo que é feito assim fica falseado, não é? Então, se você já... E assim, a reforma íntima ela é feita com coisas... Por exemplo, eu sei que comer doce não vai me fazer muito bem, porque a minha família quase toda é diabética. A partir do momento que eu faço um esforço, porque eu sou apaixonada por doce, se eu faço um esforço, isso também é reforma íntima. Tá certo? Então, e assim sucessivamente. Então, todos nós precisamos de fazer essa reforma. Todos nós. Se faz necessário para a nossa evolução espiritual. Nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso, que o acaso não existe, a doutrina dos espíritos deixa isso bem claro. Não é? Então, não estamos aqui por acaso, todos nós que aqui estamos nesse planeta de prova, de expiações, onde também, como diz a Maria Dolores, a gente pode transformá-lo num planeta de amor, nós podemos transformar no céu, né? Que o que é o céu? Um estado, ou até no purgatório, depende de nós, né? Então, a gente precisa aproveitar o tempo que nos foi dado através do processo reencarnatório, que é misericórdia divina, a oportunidade que nós estamos tendo agora, e que a gente procure nos libertar, não é, de todas aquelas energias e comportamentos que não nos levam a lugar nenhum. Às vezes estamos presos a ressentimentos que é só para ficar preso mesmo. Quando a gente bota a cabeça no travesseiro, um amigo fiel, que não conta nada para ninguém, mas escuta tudo que a gente pensa, aí a gente, meu Deus, quanta bobagem, né? Estava me preocupando com isso, não é? E como a gente precisa buscar em Jesus esse mestre, esse amigo, irmão maior, que conduz a nossa vida, o nosso espírito. Nós somos espíritos encarnados. E ele nos conduz assim com muito amor. Quer para nós tudo de bom. Tenham certeza disso. Então a gente precisa estar aberto a esse Jesus, porque ele é educado, ele não invade nossa privacidade. Nós até invadimos a privacidade do outro, mas Jesus não invade a nossa. Então a gente precisa estar sempre ligado a Ele, com Ele, orando, buscando, para que a gente possa se libertar dos ressentimentos, se libertar da inveja, do ciúme, da possessão, né? A gente viu aí há poucos instantes falando, às vezes a gente acha que é dono disso, que é dono daquilo, que é dono do outro, e a gente precisa fazer um grande esforço para combater tudo isso, para que a gente possa evoluir espiritualmente. A minha evolução, a sua evolução, a nossa evolução, ela depende de nós. Ela depende de nós. A gente precisa tomar conta da nossa vida. Quantas vezes nós ainda estamos apegados e guardando mágoas de alguém porque a gente esperou que aquela pessoa fizesse a gente feliz. Interessante isso, né? E a gente precisa aprender a ser feliz sem depender do outro, não é? A gente precisa não deixar que a nossa felicidade dependa da outra pessoa. Nascemos para sermos felizes, temos certeza disso. Porém, todos nós aqui, independente de quem quer que seja, nós sabemos que nós temos compromissos. E aí, quando a gente se encontra, quando a gente acorda e está diante dos nossos compromissos, às vezes a gente não quer aceitar.
Isso é natural. Isso também acontece comigo, acontece com o Mário, eu tenho certeza, com o Nestor, é natural. Espírito é igual a vocês. Obviamente que de nós será mais cobrado, né? Porque a gente já estudou, a gente já leu, a gente sabe, a gente faz isso todos os dias, então fica complicado. Já imaginou nós assim, apegar a coisas, né? Aí fica difícil. O nosso mentor espiritual cobra na hora. Então, mas o assunto de hoje é importante para todos nós. Que possamos sair daqui, eu tenho certeza que o nosso irmão vai trazer para nós a reforma íntima da maneira mais simples e que a gente vai poder absorver, né? Então, como na nossa casa, Rodrigo, se quiser ir passando aquele filmezinho, eles vão lendo, né? Aí a gente convida o nosso irmão Mário, que vai fazer o exórdio, para passar para o nosso querido amigo irmão Nestor. Oi, Rita, seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. E como vocês sabem que aqui na nossa casa a gente intercede, né? A gente agradece pela oportunidade de estarmos juntos, mas a gente também intercede por nós, pelas nossas necessidades. Vocês elevem o pensamento a Jesus. Por aqueles que se encontram hospitalizados, nos hospitais do mundo inteiro. Pelos vovôs e vovós que habitam o Leão, pelos vovôs e vovós que habitam o Juvino Barreto, o Lar do Ancião Evangélico, pelas amadas vovó do lado da vovozinha, nossa intercessão, por aqueles que desencarnaram hoje, no mundo inteiro. Gente, essa música belíssima é de Alta de Souza, viu? Do Espírito Alta de Souza. Belíssima a música. E a gente passa para o nosso irmão Mário, pedindo a Jesus a nossa proteção. Gente, é importante, nós que viemos para a reunião, é importante que a gente lembre de tudo que esse filmezinho passou aí. Esse filme ele foi feito com muito carinho, com orientação da espiritualidade. Às vezes nós somos 2, 3 anos, 4, 5, 6 numa casa de oração e a gente não consegue o que a gente foi buscar, porque a gente não quer, a gente não se entrega, tá certo? Então, a casa de oração é um lugar que a gente tem que chegar, ficar em silêncio, fazer a nossa prece e aí aproveitar para conversar com Jesus. Tenha certeza que Ele está aqui para tocar em todos nós. Em primeiro lugar, boa noite para todos. E que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje, amanhã e sempre. Vamos fazer a leitura do exórdio antes de passar para o nosso irmão que fará a palestra de hoje. O exórdio serve para nos harmonizarmos, né? Para que possamos ficar mais receptivos às bênçãos que Deus, Jesus, Maria, todos os bons espíritos, até aqueles no anonimato, né? Que vem em nosso socorro naquele momento de nossas aflições. E o exórdio de hoje é capítulo 17, sede perfeitos, caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai que está nos céus, ao qual faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus,
e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se vós não amais, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazem isso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 44 a 48. E o Espírito de Verdade nos traz a informação dessa passagem dos Evangelhos de Mateus. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender por estas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo o disse: amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observássemos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhuma que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói ao quanto nada enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, o indício de uma superioridade moral maior ou menor, do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Meus irmãos, que Jesus ilumine a todos nós e oriente e ilumine o nosso irmão que irá também proferir a palestra de hoje à noite. Graças a Deus. A palavra, nosso irmão Nestor. Tudo bem. Boa noite. Quase um mês daquele dia, né? Não é? A gente já estava com saudade. Vamos marcar logo março. Bom, gente, boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Que o nosso Mestre Jesus possa nos iluminar hoje sempre. E que a gente possa caminhar cada vez melhor nesse planeta de tanto sofrimento, de tanta violência, de tantas lágrimas. A gente tem que saber onde é que nós nos encontramos, né? Nós estamos num planeta que tem... não é um planeta de espíritos elevados, né? Às vezes a gente fica chateado, com raiva, muitas vezes pelas situações que a gente se depara, mas a gente tem que saber onde é que nós estamos. E para isso a gente tem que fazer força para poder sair daqui, saindo dessa situação que a gente se encontra. Mas muito bem, vamos conversar sobre o tema talvez mais difícil da doutrina dos Espíritos, que é a reforma íntima. Ela me ligou hoje, perguntou, quem foi que me ligou hoje? Foi Leandro Fonseca, que porque ela é relações curtas do grupo, ela queria esse contato com vocês. Inclusive, eu uma falha minha, desculpa, eu esqueci de dar boa noite pro pessoal que está em casa também na internet, né? Nos vendo, né? Nossa, a responsabilidade foi muito grande, porque quando você falou aquela quantidade de pessoas que tem aí pelo mundo afora assistindo a gente, né? Tem muita. Tem muito, né? Então, nossa, falando com gente lá no Canadá, na Europa, né? Meu Deus do céu. Muito bem.
A reforma íntima é o tema talvez mais complexo que existe dentro da doutrina dos espíritos. E é o que a gente menos vê nas casas espíritas, não é? A gente lutar sobre isso. Na realidade, todos nós estamos aqui na Terra para nos melhorar, não é? Eu queria contar uma historinha para vocês bem interessante, não é? A gente tem exemplos. Eu trouxe seu livro, depois eu lhe dou, está aqui, tá? Nós temos exemplos de pessoas como Teresa de Calcutá, que eu sempre falo, que para mim é um exemplo muito grande, né? Domingo agora, acho que foi domingo passado que teve a palestra de Valdo aqui, não foi? Foi. Domingo. Eu estava viajando, não estava aqui em Natal, então não pude ir lá. Inclusive um amigo falou exatamente no finalzinho, ele reportou sobre o Papa Francisco, né? Ele falou sobre o Papa Francisco, que a espiritualidade tinha colocado ele exatamente no lugar certo, na hora certa. E a gente sabe das dificuldades que ele está enfrentando lá dentro do Vaticano. E eu, inclusive, tinha falado isso aqui, né? Eu não tinha combinado nada com o Divaldo, não, né? E eu tinha falado isso a última vez que eu estive aqui, não foi? E aí um amigo me falou de que bom, quer dizer que a mesma linguagem que eu estou falando aqui, o Divaldo tem que estar falando lá, o Carlos do Rio Grande do Sul tem que estar falando. Então, o espírita tem que estar todo mundo falando a mesma linguagem, né? As minhas informações dos espíritos superiores que eu recebo aqui, que ela recebe, todos nós recebemos, tem que ser o mesmo lá em São Paulo, tem que ser o mesmo lá no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Muito bem, então, se não me falha a memória, um espírito que passou aqui pela Terra, eu acho que a história é com ele, todo mundo já ouviu falar em Mahatma Gandhi, né? Muito bem, então Gandhi tinha uma época lá, um período lá da vida dele, em que ele ficava recebendo pessoas para ir conversar com ele, né? Pedir conselho, ajuda, mais ajuda, né? Ajuda, conselho, aquelas coisas. E a fila enorme. Tinha uma senhora na fila com uma criança lá, um garoto, né? E esperou pacientemente pela sua vez. Chegada a sua vez, ela olhou para Gandhi e disse: Gandhi, eu queria que você me fizesse um grande favor. Ele disse: qual? Peça meu filho para deixar de comer açúcar, né? Porque meu filho come açúcar demais e ele vai ficar morrendo de diabetes. Ele come muito doce, muito açúcar. Eu queria que, porque ele não me ouve, então você pedindo ele vai ouvir. Gandhi olhou para ela e disse: me faça um grande favor. Qual? Me volta daqui a um mês. A mulher ficou indignada. Voltar daqui a um mês, né? Assim foi feito. Ela foi embora, meio triste, mas passou um mês, né? Contando os dias, né? Aquele mês foi muito demorado para ela, mas finalmente, depois de um mês, ela voltou lá para conversar com o Gandhi. Chegou na fila, esperou de novo, pacientemente, uma fila longuíssima. E aí chegou e disse: Gandhi, o senhor está lembrado de mim? Disse: perfeitamente. Eu estou aqui para dizer que o senhor peça meu filho para deixar de comer açúcar. Você está lembrado? Disse: perfeitamente. Olhou para mim e disse: meu filho, por favor, deixe de comer açúcar, porque açúcar faz muito mal à saúde, se você comer em excesso. Aí a mulher ficou zangada, disse: mas por que o senhor disse isso agora? Não disse isso há um mês atrás, pediu para que eu voltasse um mês depois. O senhor dizia o que o senhor podia ter dito há um mês atrás? Por que o senhor fez isso? Porque primeiro eu fui deixar de comer açúcar, para depois pedir ao seu filho. Então qual é a autoridade que ele tinha de pedir o garoto para comer açúcar, se ele comia também? Né? Então ele não tem autoridade. Veja que presença de espírito, né? Então ele na hora que ela falou, ele auto se analisou e disse: não tenho autoridade nenhuma para pedir isso para o menino, se eu faço igual. Né? Então eu não posso. Trazendo essa história para a nossa vida, como é que nós andamos? Né? Será se nós, que não fazemos a nossa reforma íntima de forma alguma, estamos o tempo todo entrando em contradição e em debate com as outras pessoas, sejam amigos, familiares, tudo, querendo que as pessoas, né, vivam como nós queremos que elas sejam, né, quando na realidade nós não fazemos a nossa reforma íntima. Falando assim parece fácil,
fazia a reforma íntima. Não é. A reforma íntima, ela demora séculos. Demora séculos. Não é porque eu estou aqui falando para vocês que eu estou isento disso, não. Não sou nem o espírito de luz, nenhum. Né? Também estou no mesmo patamar de vocês. Né? Talvez a única diferença que eu tenho em relação a todos que me ouvem, né, a diferença talvez seja um pouquinho mais de estudo. Só isso. Né? Eu estudo a doutrina há muitos anos. Né? E como vocês, eu estou lutando também para me melhorar. Né? Então me melhora ali um pouquinho, aí daqui a pouco tem uma coisa que piora, aí eu fico de olho mais nessa. Né? Então, uma vez um espírito chegou para mim e disse: meu filho, vou fazer o seguinte, você toma como seguinte fórmula. Você pega, ou eu queria água, realmente estou com sede. Você bota um pouquinho para mim, por favor? É para você mesmo. Oh, beleza. Tomar um pouquinho de água fluidificada. Você pega e mira um defeito que você tenha. Qual é o seu maior defeito? Pense nele. Qual é o seu maior defeito? Não precisa ninguém me dizer não. Qual é o seu maior defeito? É isso. Então eu vou mirar nele. E vou lutar para ver se eu consigo me libertar desse defeito. É assim que a gente consegue evoluir. E digo, não é fácil. Não é. Agora, se você não lutar contra você mesmo, você nunca vai conseguir. E aí você nunca vai sair da esfera vibratória em que você se encontra. Essa que é a realidade. Eu ontem estava fazendo uma palestra lá nas quintas e quando eu terminei a palestra, aí eu sempre fico conversando com o pessoal, né? Sempre tem alguém que vem perguntar alguma coisa, né? Falar alguma coisa, a gente sempre fica conversando. E eu falava mais ou menos isso. Se você não lutar para tirar de dentro de você os seus defeitos, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Quem vai fazer isso por você? O nosso Mestre Jesus, né? Ele é o nosso Salvador, o meu Salvador. Né? É o seu, é o dela. A gente tem que saber entender muito bem o que quer dizer isso. Ontem eu tive um debate caloroso com uma amiga que é evangélica, está passando uma situação dificílima com isso há muitos anos, e pela dor ela me pediu ajuda, né? E eu levei ela na reunião comigo ontem, porque ela precisava passar por uma médica, estava muito complicada a situação dela, e eu fui. Mesmo assim, ela foi me avisando no carro: não vou ser espírita, vou continuar sendo evangélico. Perfeitamente, porque qual é o problema? Você é livre para você fazer o que você quiser, pode continuar sendo evangélico, qual é o problema? Você vai apenas me acompanhar. E também não diga que eu sou evangélico. Não, a espiritualidade não está preocupada com isso. A preocupação nossa é lhe ajudar. Vamos lhe ajudar? Vamos. Aí eu levei ela foi e tal. Foi ter o atendimento médico, como tem aqui, né? Ela foi ser atendida pela situação que ela estava passando, né? Mas aí envolve uma série de fatores, né? O ex-companheiro, vibrações negativas, né? Vibrações assim, muito baixas, e aí começou a afetar a saúde dela e assim por diante. Então, onde é que eu quis chegar com esse pequeno desvio de raciocínio? É que o nosso Mestre Jesus, desvio de raciocínio dentro da história, o nosso Mestre Jesus é o nosso Salvador. Muito bem. Como ele mesmo disse: eu vim mostrar o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. Vamos repetir de novo? Então me ajude aí. Como foi que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. Agora, eu não lembro de que Jesus tenha dito que vai pegar alguém pela mão e dizer: olha, você vai seguir o caminho comigo, agarrado junto comigo. Ele está nos mostrando o caminho. Compete a nós seguir o caminho que ele nos mostrou. Porque Jesus, que a gente sabe, foi o Espírito mais perfeito que passou pela face da terra.
Né? Depois, diz a espiritualidade, foi Francisco de Assis, né? Já falei isso aqui uma vez. Então o nosso Mestre Jesus não pode nos pegar pela mão, na marra e dizer isso. Detalhe, eu estou falando isso aqui porque eu estou com uma plateia espírita. Que nós somos espíritas, já temos condições de aceitar isso. Mas se eu for dizer isso lá na Rio Branco, numa praça pública, eu vou ser preso como doido. Ou então, se eu for falar isso dentro de uma igreja evangélica ou dentro da igreja católica, imagina. Mas, mesmo sabendo que o que eu estou dizendo é verdade, eu não posso falar. Então eu estou falando aqui para uma plateia, porque eles estão me ouvindo em casa, espírita. Que nós que somos espíritas, e dizemos que somos espíritas, já temos condições de aceitar certos fatos verdadeiros. Coisa que pessoas em outros lugares ainda não têm. Né? Então o nosso Mestre Jesus, ele veio nos mostrar o caminho. Agora, se eu não quero seguir o caminho, a opção é minha. E isso é uma determinação do nosso Criador, que nos deu dois grandes dons, dos quais ele não se intromete, que é o quê? A eternidade e o livre-arbítrio. Então, se Deus, que é o Criador, não nos interfere na nossa vontade, Jesus não vai fazer isso. Nem nenhum espírito de luz. Então, nós somos livres. Esse é o grande presente que Deus nos deu. Agora, ser livre nos traz grandes responsabilidades, que é o que nós não queremos ter. Como eu dizia ontem para essa minha amiga, é muito fácil jogar a responsabilidade para as costas de Jesus. Fácil. Lógico. Eu vou pintar e bordar, fazer isso, fazer aquilo outro. E depois eu vou dizer, não, agora eu me converti, né? E pelo sangue de Jesus que derramou na cruz, eu estou salvo. Não é possível isso. Não é possível. É duro a gente querer aceitar isso, porque a gente vem de muitas convicções, né? De muitas religiões. Né? Eu, por exemplo, estudei em colégio de padre a minha vida toda. Né? Então, assim, você dizer isso, quando você consegue entender isso, você vai lutando contra muitas convicções suas, né? Que ficaram no passado. Né? A gente tem que saber separar as coisas. Entender que Jesus é realmente o nosso mestre. Mas ele não pode, com a determinação do Criador, nos pegar pelo braço e dizer, não, eu gosto muito de fulano ou de fulano, e ele vem direto para a luz. Bom, porque vai passar por cima de tudo. Não é possível. No livro dos Espíritos está lá escrito o seguinte, uma pergunta dizendo, os Espíritos passam todos pelas mesmas etapas? Qual é a resposta? Mesmo qual é a pergunta? Eu acho que é sempre pouco, né? Tem uma pergunta lá que os espíritos passam o mesmo tempo para evoluir, né? Aí, resposta, não. Alguns queimam etapas. Por quê? Porque alguns espíritos resolvem que querem se melhorar mais rapidamente. Então, isso é a prova de que nós somos responsáveis pela nossa evolução. E aí, até a vinda de Jesus, a gente estava perdido. A gente estava perdido. Não sabia como fazer. E aí é que entra a grandeza de Jesus. Qual é? Ele resolveu, né, apesar de ter sido aconselhado pelos seus, né, ministros, né, segundo a espiritualidade superior nos relata, ele foi aconselhado a não vir à Terra, porque ia acontecer com ele o que realmente aconteceu. E todo mundo sabe o que aconteceu. Mas mesmo assim, Jesus, vendo a massa de espíritos perdida, tanto encarnados quanto desencarnados, Jesus tomou a decisão de quê? De vir nos mostrar o caminho que nos leva ao nosso Criador. É isso que Jesus veio fazer à Terra. Essa foi a principal função do nosso Mestre Jesus. Foi essa, nos mostrar o caminho. Como? Através de quê? Da nossa mudança, da nossa reforma interior. Se a gente não se mudar
interiormente, nós não vamos conseguir nada. Aí um amigo disse assim, mas Nestor, mas Jesus não ficava decepcionado porque falava tanto e as pessoas que estavam ali, muitas delas, né, na realidade só estavam procurando o quê? A condição imediata de resolver um problema. Passado 2000 anos, mudou alguma coisa? Não. Essa multidão de gente que você vê aí nas igrejas, nos templos e nos centros espíritas também, estão em busca de quê? De se melhorar? Não. Estão em busca de quê? De algo imediatista. Não é? Você acha que Jesus não sabia que aquele pessoal ali estava esperando pão, né? Peixe, milagres? Você acha que Jesus não sabia disso? Eu não acho que ele sabia. Mas há exceções, né? Sim, lógico. Estou falando de maneira geral, né? É exatamente isso. Eu estou falando não para as exceções, estou falando de maneira geral. Né? Como diz o Evangelho, como diz Jesus, eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Né? Os espíritos estão aqui para nos ajudar exatamente para os doentes. Porque o sadio não está precisando de ajuda. A pessoa que é sadia, a gente tem que ajudar quem está doente. Tem que dar a mão a quem está doente. Porque o sadio, a obrigação do sadio, né, é quem? É ajudar quem está doente. Como disse a nossa irmã, há exceções, lógico, há exceções, evidente. Você encontra aquelas pessoas que estão lutando para se modificar. E não é fácil, por quê? Porque quando você começa a se modificar, você começa a incomodar as pessoas. Isso é uma coisa natural. Você começa a incomodar aquelas pessoas, amigas, muitos amigos se afastam, os familiares não lhe entendem. Né? Você vai receber críticas muitas vezes terríveis. Vixe, fulano está tão diferente, está aprontando alguma coisa. Olha, uma pessoa que convive com você anos, você é daquele jeito, você tem um jeito difícil, tá? Daqui a pouco você começa a mudar, a pessoa começa a dizer, o que está acontecendo? Essa mulher está aprontando alguma coisa para cima de mim. Não é não? Ou então, o homem diz, né? Ou então o contrário, né? Esse homem está aprontando alguma coisa. Né? Isso é uma coisa natural. E o detalhe também. Tem uma reunião que eu vou ali, de mês em mês, numa casa de uma amiga que entrou no espiritismo através de nós, né? Quer dizer, na realidade não, ela procurou, mas eu fui vamos dizer assim, aconselhei ela o caminho das pedras, vamos dizer assim, né? E hoje ela tem um pequeno centro na casa dela, e tem reunião lá nos domingos. E sempre que eu posso, eu dou uma passadinha lá. Ela tem um irmão que tinha uma vida completamente destrambelhada. O irmão dela. Rapaz jovem, bonito, né? Um rapaz bonitão, bombadão, né? Gosta de academia, aquele negócio todo, né? Da juventude hoje, né? Ele tem 27 anos e tal. Então, rapaz, um homem que está na flor da idade e tal. E ele tinha uma vida completamente desregrada, né? Em todos os sentidos. Até que a dor, né, chegou com força. E aí ele não conseguiu mais ter a vida que tinha, porque não conseguia mais dormir, uma série de fatores. E procurou ajuda onde? Na casa da irmã, que fazia tempo que ele não falava com ela. Né? Até porque ele se afastou da irmã, porque a irmã virou espírita. Então ele se afastou dela. Natural. Mas aí, o mundo dá muitas voltas. E ele ficou doente. E procurou ajuda. Né? Vou só pular aqui um pouquinho e acrescentar lá na frente. Se você vir quem eu vi no início, quem é hoje, é totalmente diferente a pessoa. É um médico fantástico, trabalha fantástico e mudou a vida completamente. Voltando. Procurou ajuda porque estava sofrendo. Muito bem. E aí, eu tive uma conversa com ele, que ela me telefonou, eu fui lá na casa dela, a gente conversou. E eu disse a ele, você quer? Eu quero, não, eu preciso muito. Porque do jeito que está, eu vou morrendo antes do tempo. Muito bem.
E aí ele começou a se dedicar, começou a estudar, aprender. E, para minha surpresa, ele teve um avanço fantástico em 6 meses. Muito notável. Foi uma das pessoas que eu vi sair de uma situação muito pesada. Como a força de vontade é importante. Ele saiu de uma situação muito delicada e muito rapidamente ele atingiu um patamar vibratório muito satisfatório. E aí, conversando com ele dali, ele deixou uma coisa engraçada. Né? Todos os meus amigos e amigas, todos eles se afastaram de mim. Ele não tem mais nenhum amigo. Não tem mais nenhum. Aí ele disse, será se não gostavam de mim? Aí podia chegar, realmente ninguém gostava de você, né? Podia chegar e ter dito para ele, né? Não, ninguém gostava de você. Na realidade, gostava do que você proporcionava, que você fazia as farras, aquele negócio todo, né? Mas não é assim. Não era isso que eu disse para ele. O que foi que eu disse para ele? Eu digo, olha, os seus amigos até gostavam de você. O problema é que sua vibração saiu da faixa vibratória deles. Você melhorou vibratoriamente. E aí o que aconteceu? Aquelas pessoas que lhe arrodeavam não conseguem mais lhe alcançar vibratoriamente. E aí o que aconteceu? A energia não bate mais. Por quê? Porque ele está em outra faixa vibratória. E aí aquelas pessoas, muitos se afastam e outros até deixaram de gostar dele. Entendeu? Por quê? Porque ele se melhorou. Então, a gente que está tentando se melhorar tem que entender isso. Tem que entender isso. Até que eu saiba. A gente tem que saber disso. Que quando você está lutando para se melhorar, aquela pessoa que ficou para trás, muitas vezes ela pode se afastar de você. E pode simplesmente deixar de gostar de você. Por quê? Porque ela não consegue entender. Por que você modificou-se tanto? Ela não consegue entender. E você não tem o direito de cobrar isso. Você tem que entender. E seguir o seu caminho. E deixar aquela pessoa seguir o caminho dela também. Lá na frente, quando os caminhos se cruzarem novamente e aquela pessoa vier lhe pedir ajuda, você tem que estar de braços abertos. Esse é o verdadeiro cristão. E não dizer assim, não quero nem saber de você porque você se afastou de mim. Não quero que você vá para não. Aí você está aprendendo o Espiritismo para quê? Exatamente para isso. Porque é muito fácil você abraçar alguém que lhe ama. É fácil, alguém gosta de você, né? O difícil é você abraçar alguém que lhe fez o mal. Ou alguém que não gosta de você. Isso é difícil. Como disse a nossa irmã na reunião passada, disse o seguinte: não é que você vai pegar um inimigo e vai botar ele dentro de casa. Você não vai fazer isso. Você não vai. Até porque, se você pegar um inimigo e botar ele dentro da sua casa, ele vai lhe apunhalar pelas costas. Isso é uma coisa clara. Não precisa ser o primeiro imperador romano, Júlio César, para dizer até tu, Brutus, né? Não precisa. É evidente que você sabe que um inimigo seu vai fazer isso. Agora, você tem que dar tempo ao tempo. E o quê? O que quer dizer tempo ao tempo? Nesse interim, você tem que se melhorar, né? Aumentar cada vez mais a sua vibração, para ajudá-lo através de quê? De prece, de oração. É isso que aquele espírito está precisando. E é o que você pode fazer. Porque se você não pode nem chegar perto daquela pessoa, o que você pode fazer por ela? Orar. Para quê? Para que ela aumente a sua vibração. E dá tempo ao tempo. Continuar a sua jornada. Lá na frente, né, somente se for um espírito, que seja um familiar ou uma pessoa muito chegada, por vários motivos nossos, né, de interrelacionamento, por isso que Jesus tão sabiamente disse: ninguém vai evoluir até não resgatar o outro cetim. Isso é a pura verdade. Lá na frente, quando você se encontrar com aquela pessoa, né, e se essa pessoa, quem quer que seja, lhe pedir ajuda, você, como um bom cristão, vai ter que ajudar. Aí sim, aí essa pessoa não é mais seu inimigo. Por quê? Porque ela já evoluiu um pouquinho, nem que seja através do sofrimento. E aí foi lhe procurar. E aí sim, aí você pode chegar e dar a mão e dizer: vem, porque aquela mão não vai ser mais uma mão venenosa.
Vai ser uma mão de quê? De pedindo ajuda. E você ajudar. Lembrando que você ainda corre o risco de ajudar e depois levar um chute. Não pode? Pode. Qual é o problema? Nenhum. Porque você não está ajudando para ser reconhecido. Se você estiver ajudando para ser reconhecido ou reconhecida, então você está trocando de moeda. Né? Tudo isso faz parte de uma reforma íntima. Né? Você está ajudando por quê? Porque você quer se melhorar. Né? Vamos dizer assim, é um trato, como disse Teresa de Calcutá, né? Madre Teresa. É um acordo que eu fiz entre eu e Deus. Se a pessoa não reconhece, o problema é dela. O problema é dela. Hoje eu saí de casa, eu tenho uma discussão com minha filha. Uma discussão que eu digo, minha filha chegou lá em casa hoje e descobriu que eu ia ajudar uma pessoa. E estava com muita raiva porque eu ia ajudar essa pessoa. Mas pai, como é que você vai fazer isso, filha? Mas você não pode fazer isso. Por quê? Não, porque essa pessoa não... Não, peraí, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a minha parte. Se a pessoa não faz a parte dela, o problema é dela, não é meu. O problema não é meu. O meu problema é fazer a minha parte. Né? Então a gente tem que pensar desse jeito. Né? O problema é eu fazer a minha parte. Por quê? Porque eu vou responder por mim quando eu morrer. Eu não vou responder por ela. Eu não vou responder nem pela minha filha. Eu só vou responder por mim. E olha que já vai ser uma tarefa difícil. Porque eu tenho muitos defeitos. Não vai ser um negócio muito fácil. Certo? Então, eu tenho que lutar para me melhorar os meus defeitos. Um exemplo, eu não posso melhorar os defeitos da minha filha. Eu posso orientá-la. A minha função de pai é o quê? É orientá-la. Eu já nem a protejo mais. Porque ela já é uma mulher adulta. Eu a protegia quando ela tinha, né? Quando ela era pequena. Então, à medida que ela foi crescendo, eu fui soltando as rédeas, né? Até ela chegar na fase adulta. Ela tem mais de 21 anos. Então eu não posso mais super protegê-la. Não. Nem protegê-la. Né? Na concepção da palavra. Eu tenho que orientá-la. Orienta, filho, ó, o caminho certo é isso aqui. Filho, o caminho certo é isso. Eu tenho que orientar. Mas eu não posso tirar os defeitos dela. Eu tenho que dizer a ela qual é o caminho correto. Essa é a função dos pais. Orientar os filhos, principalmente depois de adultos. E não viver a vida deles. Existem muitos pais que querem viver a vida dos filhos. Não é? Eu estava vendo televisão, o pai, uma confusão em casa, porque o pai queria que o filho fosse não sei o quê. Aí o repórter, mas por quê? Não, porque eu não fui, meu filho tem que ser. Olha só. Quer dizer, o cara não conseguiu ser o que ele queria ser lá, sei lá se era mas tem um arquiteto, um engenheiro, não sei, ele queria que o filho fosse para satisfazer a vontade dele. Né? Mais propriamente falando, o ego, né? Que ele queria que o filho fosse um grande engenheiro, coisa que ele não conseguiu ser. Então você veja aqui. É sempre assim, né? Você veja. É sempre assim, o filho seja. Exatamente. E confunde isso com amor. Com amor. Como eu falei a reunião passada, se lembram? Um casal vive o maior amor. Né? Lembra que eu falei? Eu vou até repetir aqui para aqueles que não ouviram. Quando se separa, vivem inimigos mortais. Uma confusão, lembra que eu até falei, né? Briga por tudo, por meia véia, por tamborete, lembra que eu falei isso? Me diga uma coisa, e esse casamento podia ser tudo, menos amor, concorda? Podia ser tudo, mas menos amor. Amor não foi. Pode ter sido atração sexual, pode ter sido interesse, em vários sentidos, pode ter sido tudo, mas menos amor. Então houve uma confusão entre confundiram atração sexual, paixão, tudo, confundiram tudo, mas não era amor. Por quê? Resgate não? Não pode ter sido resgate? Pronto, também. Por quê? Porque na hora que se separaram, viraram inimigos mortais. E engraçado, num planeta desse como a gente vive, é só o que você vive, é só o que você vê. Né? Os casais quando se separam, olhe, vou dizer uma coisa para você, tem um amigo meu que separou-se agora, olhe, vou lhe dizer, meu amigo, você dizia para mim que amava a sua mulher? É, mas agora eu odeio. Então você não amava ela, não. Porque se você amou, mesmo que separou, você deseja o melhor. Né? Você quer o bem daquela pessoa, mesmo que ela não viva mais com você.
Por quê? E o pior é que muitas vezes há uma briga tão grande por nada, só pelo intuito de querer ferir a outra pessoa, não é? É o intuito de você querer ferir. Eu vou ferir até não poder mais. Então veja, a que ponto a gente chega. E isso vai levar a gente a quê? A nada. Vai nos levar somente a baixar a nossa vibração. Né? E aí vem o quê? As doenças, os sofrimentos, as angústias, as faltas de sono, as insônias. Saiu uma pesquisa fantástica na semana passada. 45% dos brasileiros não dormem, sofrem de insônia, depressão. Né? Tudo isso é o quê? Doença do espírito. Quando na realidade toda a chave do sucesso está dentro de nós. Fora as obsessões, né? Sim. Aí o meu amigo ali falou uma coisa fantástica. Fora as obsessões. Pronto. Aí veja bem, eu tenho um espírito que não gosta de mim. Na hora que eu entro numa situação dessa, que eu baixo a minha vibração, aí, meu amigo, virou uma festa. Ora, se eu estou com a vibração baixa, aí ele entra, que é uma beleza. Então você não pode permitir que isso... Outra coisa, bem lembrado para mim, obrigado. Se não fosse você, eu não sei nem o que seria hoje. Né? Olha, veja bem, você baixou a vibração, um espírito que não gosta de você, numa situação dessa, porque não pense não, todos nós aqui temos espíritos que não gostam da gente. Todos nós. Depende de idade. Okay. E também temos espíritos que gostam da gente. Okay. Porque nós somos entrelaçados uns com os outros. Certo? Nós somos entrelaçados. Obrigatoriamente. Sabe por quê? Porque nós vamos construindo na vida afetos e desafetos. É uma coisa natural. Um dia eu estava numa mesa redonda lá em São Paulo, a gente estava conversando sobre isso. É natural. Você não é obrigado a alguém gostar de você. Você não tem que se preocupar com isso. Não sei se você já passou por uma situação dessa. Você chega num lugar, você olha para uma pessoa e diz, mas gostei dessa pessoa, né? Nunca vi ela, mas gostei, né? Sinto bem ao lado dela e tal. Já tem outra pessoa que você nunca viu, chega perto dela e diz, não gostei dessa mulher, não fui com ela, ou então não fui com esse homem. Não acontece, acontece. Por quê? Isso é vibração. Olha, não vou muito longe não. Eu tenho 7 irmãos, 8 irmãos. Eu tenho um que não gosta de mim. Desde pequeno. Ele não gosta de mim. E eu faço tudo para tentar minimizar a situação, entendeu? Mas se eu der as costas, ele pega a faca e pá, sem nem pensar. E a espiritualidade já me disse, ó, você matou ele 2 vezes lá atrás, você queria o quê? Quer dizer, estão lhe dando chance. Estão lhe dando chance de você resgatar. Né? Ele veio como irmão. E olha que a espiritualidade colocou ele como meu irmão, sanguíneo. E mesmo assim, mesmo ele sendo meu irmão de sangue, ele não conseguiu vencer o ódio ainda. Né? E eu fico fulano, ajeita ali, ajeita por lá, entendeu? Aí ele é igual, quando ele, né? Eu sinto que, né, que ele não gosta de mim. Aí você diz, aí o que é que eu faço? Eu digo, vixe Maria, eu nunca fiz nada para esse meu irmão, né? Eu sou um coitadinho, eu nunca fiz nada para ele, né? E ele só me dá patada. Sim, eu não fiz nada para ele nessa vida. Nessa eu não fiz nada. Mas lá para trás. Então a espiritualidade está me dando a grande oportunidade de ter ele como meu irmão e de sangue ali para, né, resgatar o meu débito. Então a gente não tem que se preocupar com aquelas pessoas que não gostam da gente. Isso é a coisa mais natural do mundo. O Divaldo comentou, né? Ele falou? Se uma pessoa não gosta de você, o problema é dela. E se você não gosta de alguém, o problema é seu. Olha, eu acho que nos sonhos eu estou me encontrando com o Divaldo, não é possível. A gente está comentando muita coisa parecida, né? Olha aí, o que o Divaldo falou é verdade. Uma coisa, por exemplo, vamos lá. Eu errei com uma pessoa. Eu vou e peço perdão a ela do fundo do meu coração. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou pedindo perdão. Aí a pessoa me perdoou. Tudo bem, eu fiz a minha parte. Se ela não me perdoou, o problema é dela, não é meu.
Fez um depósito de crédito. Isso. Porque na realidade é o seguinte, como diz os grandes sábios, né? O mal que me faz mal não é o mal que fazem a mim. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Não é? O mal que me fazem não vai me fazer mal nenhum. Você pode dizer, rapaz, mas não vai me fazer mal nenhum. Mas o mal que você faz, isso aí é que você vai responder por ele. Então a reforma íntima envolve todos esses tópicos, né, que a gente está falando. Que é aquele desejo de você se melhorar. Né? Aí envolve um pouco também da leitura que o nosso irmão leu, para aqueles que prestaram atenção. Aí envolve muitos fatores. Envolve a menina dos olhos de Deus. Qual é a menina dos olhos de Deus? Uma mãe tem 10 filhos, né? Aí tem um filho que reclama e diz, mamãe tem fulaninha é a menina dos olhos dela, né? Assim, toda mãe gosta dos filhos iguais, mas tem uma que ela gosta mais. Né? Tem, eu sei, isso aí não é uma coisa. Por que isso? Porque é o espírito que tem mais afinidade. Né? Aí quem não é espírita diz, é a menina dos olhos. Mamãe só faz tudo por fulana, né? Não é assim? É. Isso é uma coisa extremamente normal. Não é verdade? Então, a menina dos olhos de Deus, Deus tem uma menina. Não é? Deus tem uma menina. Não, Deus está dizendo isso na brincadeira, né? Mas é evidente que o nosso Criador vai muito mais além disso. Eu estou falando isso de uma forma para a gente entender, para a gente relaxar. Deus tem uma menina dos olhos, que chama-se caridade. A caridade é a menina dos olhos de Deus. Por isso que Kardec tão sabiamente disse, fora da caridade, como foi o que Kardec falou? Fora da caridade, não há salvação. Isso é Kardec, né? Isso é de todo centro espírita, todo mundo diz, né? Mas o inventor da frase foi Kardec, depois de estudar muito e chegar a essa conclusão. Porque não adianta você passar a sua vida toda orando, rezando, né? Fazendo isso, fazendo aquilo, achando que está por cima da carne seca, só porque você reza muito. Não é? Se você não faz caridade, não precisa fazer uma caridade gigantesca, não, você vai ficar cansado. Se a gente for fazer grandes caridades, a gente vai ficar cansado. E aí vai fraquejar e vai cair, porque a gente não aguenta. Não é? A gente não somos espíritos tão fortes para fazer grandes. Aí a gente pode sair todo mundo daqui, eita, a partir da manhã eu vou fazer grandes caridades. Aí quando chegar lá na esquerda, todo mundo cansar, já não aguenta mais. A gente tem que fazer pequenas caridades. Porque somos espíritos pequenos, então a gente tem que começar devagarinho, para ir se fortificando. Mas a gente tem que fazer caridades, né? E caridade não é só você dar 50 centavos ao cara que está limpando o vidro do seu carro para se livrar dele, não, né? O cara dá assim, abre a janela, só o vidrinho, aí bota assim a moedinha. Hoje em dia, até por causa dos assaltos, todo mundo com medo, né? Lá a gente está vivendo num país, né? Que é o país mais violento do mundo. Né? Veja em que situação nós chegamos. O Brasil é o país mais violento do mundo. É, o país mais violento do mundo. Incrível, né? Aqui morrem mais irmãos nossos assassinados a cada 1000 habitantes do que qualquer outro país do mundo, mesmo estando em guerra. Esse final de semana foi só 18. Olha aí. E Natal é a cidade mais violenta do Brasil por número de habitantes. Olha onde é que nós estamos morando. A gente achava que era outro, não, exterior. É, você acha que é o Irã, o Iraque? Aqui morrem 2 vezes mais pessoas no Irã e no Iraque por ano, né, do que um país está em guerra. Veja bem a situação em que nós estamos. Né? Seja a falta de Deus no coração das pessoas. Né? Então, se você fizer grandes, né, atos muito grandes, você talvez não vá conseguir. Talvez aqui tenha, eu estou falando isso também de maneira geral, né? Pode ser que aqui tenha um espírito de grande luz e tenha essa condição. Né? Mas, de maneira geral, nós temos que procurar se melhorar nas pequenas coisas. Para quê? E um detalhe importante, outra coisa, muito importante, não gaste sua energia fluídica com besteira. A gente tem a mania de gastar energia com besteira. A gente passa o dia todo isso com besteira, não tá? Tem muita coisa que você pode deixar para lá. Pode deixar para lá. Faz de conta que nem viu. Faz de abestalhado, entendeu? A minha coisa faz de abestalhado. Né?
Mas ele nem viu, mas fulano é abençoado, mas não, ele é sabido, ele não quer gastar a energia dele. Entendeu? Por quê? Porque você gasta energia demais com coisa de pequena monta, aborrecimento de qualquer coisa, se irrita, né? Entendeu? Aí, resultado, quando chega um problema grande, que você vai precisar da sua energia, aí você fala que já está tão cansado, que já não tem mais energia para combater um problema grande. Lembrando que André Luiz disse, lá no último livro dele, lá, Sinal Verde, foi o último livro que ele escreveu junto com o Chico. Quando você resolver um problema, aguarde que virá outros. Por quê? Porque isso é uma determinação do Criador. Né? Deus sempre está dando um problema para que a gente possa evoluir. Deus, olha, uma coisa, a gente não conhece o nosso Criador, a gente não tem nem ideia de como é Deus, né? A gente não sabe. Essa que é a realidade. Apesar de você ver muitas pessoas vêm por aí que conhecem Deus, né? Outros que falam por Jesus, né? Se eu ligar a televisão, tem um cara lá falando que falava com Jesus todo dia. Que facilidade, né? Pensa um negócio fácil. Pensa como é fácil você ter uma ligação direta com Jesus. Pelo amor de Deus. E o pessoal tudo com os olhos olhando pro cara assim, diz, rapaz, o cara é. Né? Diga aí. Como se fosse uma coisa fácil. Você tem uma ligação direta, né? Direto que eu falo, não é você fazer pressão, tem uma ligação direta, conversar com Jesus direto ali, ó. Ombro a ombro. Meu amigo, tenha santa paciência. Pior que as pessoas acreditam. Né? Isso que eu estou dizendo a vocês, já falei isso aqui. Né? Como tem pessoas de outros países também não tem os. Aqueles que já ouviram, me perdoem, vão vir de novo, mas aqueles que não ouviram, vão vir agora. André Luiz, de lá no livro Nosso Lar, né? O primeiro da série, depois vem os missionários, né? E assim vai embora. Mensageiros. Ele disse que estava lá com a estrutura dele, né? E como é o nome dela? Era Anastácia, não, como é o nome que foi a estrutura dele? É porque o nosso lar eu li há 30 anos atrás. Como é o nome? Foi há 30 anos que eu li o livro Nosso Lar, faz 30 anos. Nemésio. Isso mesmo. Aí ele está lá com ela, que tem a passagem lá da mulher que quer entrar dentro do nosso lar e ela não deixa, aí chama um guardião, né? Aí ele fica horrorizado, como é que não deixaram aquela mulher entrar, né? Aí depois, isso é outro assunto, vamos para o assunto que eu falo. Aí ela está passeando lá, ele está passeando com ela, aí passa um espírito feminino com uma luz maravilhosa, lá do outro lado. Está no livro, vocês vão lá e olhem. Aí ele pergunta, que não passou no filme, né? Porque o filme foi muito reduzido. Aí ele pergunta para ela, quem é aquele espírito ali com a luz tão linda? E olha que ele estava numa cidade já boa, né? Não estava nos lugares não, já estava numa cidade que o pessoal tinha uma vibração boa, né? A galera lá tinha uma vibração boa. Aí ele pergunta, quem é aquele espírito ali com aquela luz tão linda, tão maravilhosa? Aí ela diz, dizem, eu vou repetir para ficar bem gravado. Dizem aqui em Nosso Lar que ela viu Jesus, A ministra veneranda. Viu a ministra veneranda. A veneranda lá, ela viu Jesus, ela teve a autoridade de ver o nosso mestre, viu, não falou com ele não, viu. Aí ele pergunta, quantos espíritos moram aqui? Ela diz, mais de 1 milhão. Olha, num lugar daquele, com mais de 1 milhão de espíritos, né? Já numa condição um pouquinho melhor. Tinha um espírito daquele, com uma alergia daquela, que viu Jesus. Aí você liga a televisão aqui na Terra, aí vê esse pessoal dizendo que está tendo contato direto com ele. Olha, eu fico rindo, tá? Eu rio porque tem que rir. Eu fico rindo assim da inocência. Da inocência dele, dessa pessoa que está falando isso, e da inocência de também quem está assistindo e vendo. Da presunção, entendeu? Ora, Eurípides, né? Eurípides Bassanufo, né? Que é um espírito de serviço prestados, grande, né? Quando desencarnou, a espiritualidade superior disse que ele foi recebido por Maria, né? Ora, inclusive Maria pediu para ele construir um hospital, né? Para receber os deficientes, né? Neurológicos, né?
da esperança. Né? Exatamente. Pediu para que ele construísse no mundo espiritual, através das ondas vibratórias, né? Com outros espíritos, construíssem junto um hospital para receber esses espíritos. Olha, veja só a responsabilidade e a grandeza do espírito desse. Eu não estou, quando morrer, eu vou ficar muito alegre se um amigo meu vier me buscar. Eu vou ficar satisfeito. Um amigo meu que me botou na doutrina vem buscar. Eu estou vendo para cá, cheio, pelo amor de Deus, me ajude, entendeu? Aí quando acabar, eu vou ficar dizendo que estou falando com Jesus, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente tem que ser humildes. E reconhecer a nossa condição. Aí de nós, se não fosse a espiritualidade superior, né? Nos ajudando através dos nossos mentores, nossos guias, fica ali nos dando orientação, nos ajudando a gente, né? Para botar a gente no caminho, nos livrando de abismos, de perigos. Aí de nós. E a gente é muito presunçoso, né? Quando eu digo a gente, vocês estão entendendo o sentido. Quando eu digo a gente, é o planeta todo, né? A gente falando nisso, aquilo, tem ligação direta, né? Eu estou falando isso, não estou criticando o rapaz que eu vi na televisão lá, de outra religião, não é isso. Até porque religião para mim não quer dizer nada. O que eu estou falando é exatamente isso, é a presunção nossa, como disse a nossa irmã. E ao mesmo tempo a inocência. Lógico, que talvez ali está ganhando milhões, né? Milhões, né? De reais, né? Porque hoje em dia as religiões rolam muito dinheiro, lamentavelmente, né? Nessas religiões. No espiritismo, agora vamos falar mal um pouquinho também, né? Da gente, né? Eu falo muito mal dos outros, falar mal da gente também, né? No espiritismo não rola dinheiro. Não rola dinheiro. Rola dinheiro no espiritismo? Não rola. Se você chegar numa casa espírita e pedir dinheiro, tem uma coisa errada, não tem? Fuja logo dali. Fuja, porque tem um negócio cobrando você. O espiritismo tem que dar de graça receber. Não é verdade? Então, você chegar numa casa que tiver alguém cobrando alguma coisa, chegar assim, olha, tá aqui a ficha de passe, custa R$10, né? A ficha de passe, tá aqui por baixo, tem alguma coisa errada naquela casa, né? Então o espiritismo não rola dinheiro. Como disse a Eliane que faz palestra aqui, né? Até conversar com ela sobre isso. Não rola dinheiro, mas rola outras coisas. Rola inveja, rola ciúme, rola muito. Eu já vi sempre escrito aí que tinha uma trabalhadora que tinha uma mediunidade muito mais aflorada. Os outros trabalhadores tinham inveja dela. Tinha um que morria de inveja da mulher porque ela tinha uma mediunidade melhor do que ela. Você imagina? É verdade. É duro dizer isso, mas é verdade. E existe o milindre também. O milindre, que é o que mais você vê dentro da casa espírita, que não era para acontecer, você ficar milindrado. E por que acontece essas coisas? Porque nós somos espíritos que estamos em evolução. Né? Nós somos espíritos que estamos aprendendo. E tudo isso é natural. Não é para ninguém ficar horrorizado. Então a culpa é da gente mesmo aqui, né? Do plano lá. Não, a culpa é toda nossa. Não é de lá, daqui. Exato. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda muito pequenininhos. Aí você vai dizer assim, você vai dizer, não, ou então eu vou esconder a verdade, eu vou ter vergonha dos meus defeitos? De forma alguma. Não vou ter vergonha dos meus defeitos, não. O que eu tenho que fazer é saber cada um deles e lutar para me melhorar. Isso é o que eu tenho que fazer. Não ficar escondendo de mim mesmo, com vergonha, disso, daquilo, querendo esconder a verdade de mim, como disse nossa irmã aqui no início, viu? Né, que só o travesseiro sabe muitas verdades nossas, né? E feliz daquele que vai se deitar e bota a cabeça no travesseiro e dorme a noite toda. Feliz daqueles, né? Então, tudo isso acontece. E nós temos que ter essa concepção. E não podemos, e nem temos o direito de julgar ninguém. Outro detalhe importante dentro da nossa reforma íntima. Quem somos nós para julgar alguém? Quem? E olha, nós fazemos isso quase todo dia. Né? A vida até sem querer. Só você fazer um comentário da vida de alguém, você já botou sua opinião em cima de um fato que você não sabe se você tem direito de fazer isso. Se você é aquela outra pessoa, então é melhor você ficar quieto. Olha o que foi que falou aqui. Lá no início tem uma frase aqui. Silêncio. Foi? Silêncio. E a meditação. Lembra que tinha escrito aqui, não estava? Silêncio e meditação. É melhor você ficar em silêncio.
deixa outra pessoa chamar você de doido, de idiota, é melhor. Mas fique em silêncio. Por quê? Porque você não se compromete. Né? Essa é uma das grandes passagens de Jesus também. E essa passagem de Jesus é fantástica, que foi aquela vocês sabem, né? Da mulher adulta, né? Todo mundo sabe, né? E ele falou claramente, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, né? E todo mundo começou a sair. Todo mundo começou a sair. Começou pelos mais velhos, e foi saindo todo mundo, e no final só ficou ele. Né? Vocês sabem da história toda, eu não vou contar a história toda aqui, que ele se abaixou, ficou fazendo desenho na areia, né? E aí, quando ele levantou e abriu os olhos, assim, levantou os olhos, não tem mais ninguém. Aí pergunta, né? Como vocês sabem. Mulher, alguém, cadê seus inquisitores? Senhor, não ficou nenhum. Ele disse, então, se não ficou ninguém, eu também não vou lhe condenar. Vai e não peques mais, para que mal maior não lhe aconteça. Essa frase também é fantástica. Vá e não peques mais, para que mal maior não lhe aconteça. Essa aí é fantástica. Essa serve muito, essa frase de Jesus serve maravilhosamente dentro da nossa vida, no dia a dia de hoje. Você pega uma pessoa do centro espírita com um problema terrível, passando por uma obsessão, meu amigo. Tal, aí você vai lá, luta junto com aquela pessoa, blá, 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 aí consegue convencer o espírito para se afastar dela, né? Um exemplo, né? Falando aqui de obsessão, né? Aí você não vai dizer isso, né? Olha, vá e não pegue, é Jesus Cristo, né? É muita presunção, né? Mas você diz, ô fulano, tenha mais cuidado, tal, não sei o que, né? Aí a pessoa vai embora, daqui a pouco se livrou, ficou bem legal, tá legal. Aí o que acontece? Começa a cometer os mesmos erros, ou talvez até pior, erros até mais graves. E aí o que acontece? Fica doente de novo. E aí entra a frase de Jesus, qual é? Vai e não peques mais, para que não lhe aconteça mal maior. E então essa frase de Jesus é fantástica, que está dentro do mesmo contexto quando ele fala, cadê os que lhe acusavam? Né? Então, se ninguém lhe acusou, e olha que ele tinha toda a autoridade para julgar. Olha, se tinha alguém que tinha condições de julgar, era ele. Olha, veja só a grandeza do Espírito. Que é uma passagem belíssima. Ele tinha toda a autoridade para julgar. E não fez. Não fez. E aí, nós fazemos isso direto. Com nossos pais, com nossos filhos, com nossos amigos. Né? Às vezes com nós mesmos. Às vezes a gente é duro demais com nós mesmos. A gente também tem que saber se perdoar. Por quê? Porque nós somos fracos. Puxa, a gente também tem o direito de cair. Não se mede uma pessoa pela quantidade que ela cai, e sim com a forma como ela se ergue. Então a gente tem que saber também que somos fracos. A gente também tem que saber se perdoar. Não podemos nos cobrar tanto, não é? Com metas impossíveis. Não é? Mudar aqui um pouquinho, falando dentro mesmo, mudando e falando dentro da mesma coisa. O que é que as pessoas de hoje estão vivendo? Com essas metas, né, de trabalho, né, com essa ganância terrível, né, e essa velocidade para querer conseguir as coisas. Né? Você vê hoje? Na realidade, o calor humano está bem distante agora. É verdade. As pessoas estão usando a tecnologia como se fosse sinônimo do calor humano. É verdade. Não, existe uma coisa muito interessante, minha irmã. Eu falei isso o mês passado, e vou falar agora de novo, porque estou vendo pessoas aqui que não estavam. Isso aqui, né? Isso aqui, o celular, está virando uma arma terrível. Terrível. Para distanciar cada vez mais as pessoas. Né? Isso aqui é altamente necessário? É altamente necessário. Você não pode viver no mundo de hoje sem celular. Não pode. Eu não sou contra o celular, não, muito pelo contrário. Nem estou dizendo que ninguém vai ser meu exemplo. Eu não pretendo, não quero ter um smartphone, eu não tenho essa necessidade. Celular para mim é para falar, entendeu? Para ouvir,
para dizer o que eu preciso e ouvir o que eu preciso também. Eu não preciso estar gastando fortunas e fortunas. Eu achei muito engraçado, um cara foi preso semana passada. Olha o que foi que ele disse. O cara prendeu o ladrão, né? Que tinha roubado um celular smartphone de uma moça, né? Aí sabe o que ele disse? A culpa é da Casas Bahia. Como é da Casa Bahia? A culpa é da Casa Bahia que vende o celular caro para esses pobres, a 18 prestações. Eles compram o celular e ficam na parada de ônibus falando na calçada para os outros verem que ele está com o celular caro. Né? Eu vou passando de moto, vejo uma garapa dessa, o que é que eu faço? Roubo o celular. Mas olha só a astúcia, mas ele disse nessa ignorância, mas é verdade. É verdade. Né? Muitas pessoas, né, não têm condições de ter algo, agora vamos falar aqui, simplesmente no celular. E tem, para quê? Para demonstrar para as outras pessoas que tem aquilo ali, entendeu? Aí, resultado, chega o ladrão, e isso serve para tudo, né? Para todo tipo de posse. Chega o ladrão e leva. Por isso que o Evangelho diz, não guarde tesouros. Não guarde tesouros. E isso está valendo cada vez mais, principalmente no Brasil. Não guarde tesouros aqui na terra. Não guarde. Né? Domênico de Mancia, ele disse que o requinte de hoje, sempre na tecnologia, o requinte de hoje é o cabo da manhã, né? É. Daqui a 20 anos, cada evolui. Não, aí você vai dizer assim, Nestor, você é contra a tecnologia? Não, absolutamente. A Einstein veio para o planeta com essa missão, de nos trazer celular, de nos trazer ressonância magnética, como eu falei naquele dia aqui, né? Nos trazer tomografia, beleza. Agora, o que não pode é a gente ficar escravo da tecnologia. Que é o que nós estamos cometendo dois grandes erros. Nós estamos cometendo dois grandes erros. Certo? Que está afastando cada vez mais os seres humanos. Né? Os espíritos encarnados. Quais são? A tecnologia e a confusão de transferência de sentimento que o homem está fazendo, principalmente para o cachorro. Pelo amor de Deus, gente. Olha, eu vou citar dois casos. Dois casos vocês vão concordar comigo. Eu fui no Midway, um dia desse, tinha 10 jovens, igual aquele menino ali, ó, que está com a mãe ali. Ali. Certo? Os 10, eu falei isso aqui já, né? Eu já falei. Eles estavam, os 10, e eu sentado na mesa, eu estava tomando um milkshake, eu gosto do milkshake, né? Eu gosto do milkshakezinho, né? Entendeu? Aí estava lá tomando meu milkshakezinho. Aí, e vendo os meninos, os 10 meninos, meninos e meninas, na faixa de 12, 13 anos. Eu entendo que eles saíram para quê? Para se interligarem, não é verdade? Para conversar entre si, para bater de papo e tal. E eu fiquei observando. Chegou um determinado momento que nenhum estava conversando com nenhum. Todos eles desse jeito, ó. Todos eles. Na rede social, não sei o que falando. Aí, passaram a tarde todinha, praticamente não se falavam um com o outro, só no celular. Aí, não pegaram o mais principal, o quê? Amizade, calor humano, carinho, né? Aí, resultado. Quando chegam em casa, vão entrar na internet de novo para falar com aqueles que eles estavam lá no shopping de tarde. Mas veja bem, olha a situação. Olha que nós estamos nos transformando. E agora dos cachorros. Vamos falar de cachorro, de gato. Eu estava vendo a lesão desse, um homem perdeu o cachorro. Aí a polícia achou. O cara, quando chegou na delegacia, que o cara viu o cachorro, o cara se agarrou com o cachorro, meu amor, e se agarrou com o cachorro, saiu rolando com o cachorro na delegacia. Mas para que isso? No caso em São Paulo, que o casal perdeu a cadeirinha, e estava oferecendo uma fortuna para que ele devolvesse. Começou com 10 mil, eu já tinha aumentado para 20 mil para que ele devolvesse. Mas Nestor, sabe por que isso? Porque o cachorro dá o amor a ele. Por tanto que o ser humano dá Porque aí é que está. Nós não vamos evoluir. É por isso que está sendo isso. Nós não vamos evoluir dessa forma. Não vou ficar Você tem que dar o amor ao seu animal. E o animal você tem que receber. Mas por que o ser humano ama tanto o cachorro? Porque ele não é um ser inteligente. Se ele fosse um ser inteligente, você não amaria tanto. Não, e ele não Por quê? pode falar e reclamar, né? Porque ele não Só dá as reclama. coisas Ele boas. só dá, e o cachorro você bate nele, ele bota o rabo entre as pernas, vai para ali, daqui a pouco você vem a cara e já vem abandonando o rabo e esqueceu tudo. Né? Então o que acontece? As pessoas, e cada dia mais, você vê nas pesquisas, né? Eu gosto muito de pesquisa, né? Eu leio muito, vejo muito
essas pesquisas principalmente de sociologia, cada dia mais o ser humano está vivendo cada vez mais só, né? As pessoas estão optando a morar só. E você viu, o número de apartamentos são construídos cada vez mais parecendo gaiolas, para que as pessoas vivam só, né? E aí a pessoa faz o quê? Não vive mais com outro ser humano. Precisa de carinho e de atenção. Precisa, que isso é uma coisa natural nossa, né? Todo mundo precisa de carinho e de atenção. Aí o que é que você faz? Você tem medo de transferir um sentimento para uma mulher ou para um homem, porque você tem medo de se machucar. Aí o que é que você faz? Transfere o seu sentimento para o animal. O homem está tão cruel, né? É. Estamos tão cruéis. Pois é. Por isso que, olha só o que nós estamos fazendo. Então, não é que você não vai ter um cachorro, vai. Um cachorro é uma coisa linda, maravilhosa. É muito gostoso você ter um cachorro. Né? Eu sou da concepção que o cachorro, quanto mais vira-lata, melhor. Né? As pessoas chicam de cachorro, né? Tal, aquela exata, aí veterinário, mas cachorro bom pra mim é o vira-lata que você dá uma comidinha pra ele qualquer, entendeu? Não fica doente, não tem que levar em veterinário, o cachorro é o melhor cachorro que não fica doente nunca. Quando ele fica doente, vai morrer e pronto. Né? Mas ter um cachorro é muito bom. É ótimo. Mas você não pode transferir, né, o seu sentimento de ser humano para o animal. Não vamos fazer como aquele ex-ministro, né, do trabalho, que eu não vou dizer o nome dele, que disse: o meu cachorro é um ser humano como o outro qualquer. Você lembra disso, né? Há muitos anos atrás. Você lembra disso, né? Tem um também que falou aqui, foi presidente. Eu prefiro o suor dos meus cavalos do que estar no meio do povo. Tá vendo? Então tudo isso é o quê? É povo atrasado. São espíritos atrasados. Nós todos, isso é coisa natural. Gente, outra coisa, vamos lá, não se expandem não. Eu estava na casa da presidente no centro, esse que eu fui ontem, eu gosto muito dela, né? Ela já é uma senhora, já está com seus 70 e poucos anos, e aí eu converso muito, ela tem uma sabedoria muito boa, e eu gosto muito de escutar os mais velhos para pegar a sapiência, né? Aí apareceu lá um jogo do Corinthians, né? Que por sinal eu não gosto de futebol. Não sou contra, mas também não gosto, né? Não tem nada contra futebol, né? Mas tudo bem, é um esporte como outro qualquer. Mas Deus, para me testar, né, sabiamente, me deu uma filha corintiana roxa, louca pro futebol, né? Então para eu dizer, você vai ter que ter paciência. Minha filha, pra você ter uma ideia, ela estava no hospital numa situação dificílima, muitos anos atrás, 5 anos atrás. Eu cheguei para ela e disse: filha, você sabe que você pode desencarnar, não sabe? Ela disse: sei, pai. Se você escapar dessa, você quer o quê? Eu pensei que ela pediu alguma coisa. Diga o que você quer que eu lhe dou. Aí ela disse: pai, eu quero que você me leve no jogo do Corinthians, lá em São Paulo, no Pacaembu. Aí eu tive que ir, né? Eu prometi, botei lá dentro do avião, foi uma promessa, né? E fui lá, entrei lá no estado lá do Corinthians, eu no meio da torcida, né? Todo mundo pulando, e eu lá no meio também, pulando, porque eu não podia ficar de braço cruzado, porque o pessoal ia ver que eu não era corintiano, eu ia apanhar, então eu fiquei lá também pulando. Aí eu conversando com essa minha amiga, que é a presidente do centro, aí apareceu a torcida, aquela confusão, o pessoal brigando, pedaço de pau, não sei o que, ela olhou para mim e disse: Nestor, espíritos atrasados. Gente, essa confusão que você vê de estado, gente se matando, como desceu um dia desse com um manto de negócio, de uma camisa de um time, fez: isso aqui é o meu manto sagrado. O cara não sabia o que ele estava dizendo. Manto sagrado, uma camisa de um time de futebol. Então você veja isso, tudo isso é o quê? Essas adorações, fanatismo, é coisa de espíritos atrasados. Isso, aí a gente vai se espantar: não, essa coisa é altamente natural. São espíritos atrasados, né? E aí nós não podemos ir no meio da massa, né? Temos que agradecer a Deus por Ele ter nos dado essa oportunidade de conhecer o Espírito. Como disse a minha irmã lá, a responsabilidade. Porque quando a gente que é espírita, pelo amor de Deus, não vou fazer igual um amigo meu não, que eu disse isso, aí depois eu disse, vou dizer o que eu disse. Eu disse: a responsabilidade do espírito é muito maior do que aquele que é ignorante.
lógico. Quando você desencarna, a sua responsabilidade é muito maior, porque você teve acesso às informações. Aí meu amigo disse, não vou ser mais espírita não, porque a responsabilidade é muito grande, então eu não quero ser espírita. Né? Por quê? Porque é melhor você fugir da responsabilidade. É lógico. Certo? Então, você conhecer o espiritismo lhe traz responsabilidades. Principalmente com você mesmo. Né? Então, tudo isso que eu falei a respeito, de uma forma talvez até mais singular, sobre a reforma íntima, porque eu poderia passar a noite toda aqui falando na reforma íntima, você tem que ser menos egoísta, né? Você precisa ser menos prepotente, isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Você não sabe que você precisa ser menos egoísta, menos prepotente, menos arrogante, você não sabe tudo isso? Então eu não posso ficar aqui de novo dizendo a mesma coisa que todo mundo sabe. A gente sabe que nós não podemos ser, a gente tem que combater o egoísmo, a gente tem que combater a prepotência, a gente tem que combater o egocentrismo. A gente não sabe? Não sabemos. É difícil? É, mas nós temos que lutar contra esses defeitos do espírito. Olha, desculpa, defeito não, né? Não é um defeito, né? São, vamos dizer assim, características que nós temos, né? Que nós adquirimos ao longo. E, pô, aí muito bem, por que não é mais fácil a gente ser bom e logo ser uma característica? Por quê? Porque é mais fácil, é mais cômodo você ter defeitos dessa natureza. É muito difícil você ter as suas coisas e sair doando para alguém, é muito difícil. É mais fácil você querer segurar, é mais fácil. Né? Como eu tenho um amigo meu que tem 10 carros, eu cheguei para ele, você anda nos 10 carros? Não. Para que você quer 10 carros na sua garagem? Para que me diga? Aí ficou assim olhando para mim. Não, porque eu sou colecionador. Colecionador dos carros tudo novo, colecionador é carro velho. Né? Mas é o fato de que ele querer ter meu amigo, você só anda num carro de cada vez. Entendeu? Você só anda num carro de cada vez. Então não há necessidade. Aí a gente diz assim, mas é um absurdo. Mas para ele, e para o ciclo de amizade dele, não é absurdo. Não é. Porque ele não tem essa vivência. Então, tem que ter paciência, orientar, instruir, para que ele, através do seu livre-arbítrio, se convença que ele não tem necessidade daquilo. Não é verdade? Agora, a gente se fica, vamos dizer assim, alarmado quando eu digo um negócio desse, isso é no micro e no macro. E no macro? Né? São coisas piores. Atravessando o Atlântico aqui, nós temos nossos irmãos, que são filhos de Deus igual a nós, na África, morrendo de fome. Todo dia aparece uma foto de uma criança magra, esquelética, né? Na internet. Todo mundo fica horrorizado com aquilo. Ao mesmo tempo, você acha que lá nos Estados Unidos, num país como a América, que gasta 1 trilhão em armamento, né? Resolveria o problema do dinheiro. Resolveria o problema da fome na África. Resolveria. Se ele gasta 1 trilhão todo ano, ele gastaria. Ele resolveria. Só bastaria os americanos tirar todos os 27 navios, porta-aviões que ele tem nuclear dos oceanos. Essa despesa que ele tem mataria a fome. Mas os seus dirigentes não têm essa visão. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos pequenos. E isso vai mudar com o passar dos séculos. Não é? É isso. Então, às vezes a gente se espanta com uma pessoa que tem 10 carros. Não é? Por quê? Porque também é a mesma situação, guardando as devidas proporções. Então, nós temos que nos preocupar em nos melhorar e procurar fazer. Eu não vou consertar o mundo. Nem você vai, nem ela vai. O nosso próprio Jesus não veio para cá para consertar o mundo. Voltando ao que eu disse lá no início, ele veio mostrar o caminho, porque ele sabia que não ia consertar o planeta. Ele sabia. Por isso que ele veio querer consertar o planeta, não, porque o planeta já foi consertado desde que nasceu, né? A Terra é um planeta perfeito. A mãe natureza, a mãe Terra é perfeita, altamente equilibrada. Nós é que somos, né? Espíritos, né? Mas um grande amigo meu, uma vez eu estava meio chateado com isso, um grande amigo meu disse assim para mim, que eu brinco muito com ele, né? Tem um grande amigo chamado Cícero, né? E eu sempre digo a ele que ele é meu esteio. Ele diz, que é isso? Eu digo, você é meu esteio. Quando eu estou em dificuldade, eu sempre procuro ouvir o conselho dele.
sempre escuto, me dá uma opinião, o que é que você acha? Ele sempre me dá uma opinião. Aí eu fui uma vez com ele e disse, Nestor, a terra foi preparada com toda a misericórdia divina para receber o homem. E você acha que Deus, quando permitiu a formação desse planeta, não sabia que aqui iria habitar espírito dessa natureza? Então por que a gente fica tão espantado? Se o Criador sabe disso, não é? Então o que nós temos que fazer é lutar para nos melhorar, não é? Sermos pessoas mais alegres, mais felizes, não é? Se acordar de manhã, primeira coisa, fazer a prece. Como eu já disse naquele dia, não se deu o luxo de acordar sem orar e também se deitar, né? Quando terminar o dia, fazer uma prece, agradecer a Deus, chegar no espelho e olhar, né, para você e ver o que você está vendo, né? Não só porque tem que escovar os dentes. Quer dizer, eu sou uma pessoa feliz, apesar de todos os meus problemas, eu sou uma pessoa feliz e vou ter um dia bom. E quero encontrar com pessoas, né, que me tragam energias boas. Então você já tem que acordar de manhã já procurando vestir uma couraça invisível de luz em sua volta boa. Né? Para quê? Porque você vai se deparar com pessoas que têm vibração baixa, pessoas que estão sofrendo, e você não pode baixar a sua vibração. Não vai poder baixar a sua vibração. Tem que manter o seu equilíbrio. Na verdade, você tem que manter seu equilíbrio. Certo? Então, tudo isso envolve a nossa reforma íntima. Falando assim, parece fácil, não é. Mas se você não der o primeiro passo, toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Você fica anos e anos dizendo, eu vou começar a fazer uma caminhada de manhã porque eu preciso emagrecer. Aí você fica se lembrando e não vai. Se você nunca for lá, na praça, lá perto da sua casa, e der o primeiro passo, você nunca vai começar. Então, tudo na vida, a gente tem que dar o primeiro passo. Sempre. E a nossa reforma íntima é a mesma coisa. A gente tem que dar o primeiro passo. Em busca disso. Dessa luta constante para que a gente evolua espiritualmente, para que um dia a gente tenha uma vibração melhor e a gente possa ver o que todos nós queremos. Está na minha hora já, né? Mas você que sabe. São 20 horas. São 9 horas. Então todos nós temos. Qual é o desejo que nós temos? O nosso desejo qual é? Todo mundo, ninguém quer morrer para ir para o inferno, quer? Não, todo mundo tem um desejo de morrer para ir para o céu, né? Vamos falar assim a grosso modo, né? Só que a pergunta é, o que você está fazendo para ir para o céu? Né? Entre aspas, né? Sabe que nem existe inferno nessa concepção da palavra, e muito menos céu na concepção da palavra. Mas o que você está fazendo por você? Em novembro, eu fui visitar um colega meu industrial aqui em Natal. Vou contar essa historinha e vou ler isso aqui para terminar, que é pequenininho. Eu fui visitar um amigo meu, industrial, que eu gostava muito. Fui lá visitá-lo em novembro, a gente bateu papo, conversamos. Ele me contou dos projetos, tal, não sei o que, da indústria, papai, tal, papai, bom, tal. E aí ele contou e tal, não sei o que, dos planos, né? A filha estava lá trabalhando com ele estava muito feliz, a indústria andando a 1000 balas e tal, ele um homem relativamente novo, com 62 anos, né? Na data de hoje, com os medicamentos, né? E a tecnologia, uma pessoa de 60 anos é uma pessoa jovem, né? Eu me lembro quando eu tinha 10 anos de idade, um homem de 50 anos estava para morrer. Quando eu era criança, eu estava com 50 anos, uma pessoa de 50 anos não tinha mais nada. Hoje, uma pessoa com 50 anos está com a bala total. Né? Porque a tecnologia fez isso. Muito bem. Aí ele conversando comigo e tal, não sei o que, blá, e tal, todo animado, isso em novembro, né? Novembro, conversando e tal. Quando foi ontem, eu passei na Ribeira e encontrei com um amigo nosso em comum. Aí ele disse, rapaz, você soube de fulano? Eu disse, fulano. Rapaz, fulano morreu no dia 30 de dezembro. Eu disse, como é? Não, você está enganado. Eu estive com ele no dia 28 de novembro. Ele estava bem. Mas aí ele morreu no dia 30 de dezembro. Quer dizer, um mês antes dele morrer, ele estava conversando comigo, fazendo um projeto de expansão, tal, não sei o que, dos negócios, tal, não sei o que. Um mês depois,
ele foi chamado pelo Criador. E fez o quê? Nada. Fez nada. Por que ele não fez nada? Quando eu digo não fez nada, pela reforma íntima dele. Ficou a indústria aí, as máquinas, os carros, os caminhões, os ônibus, os tratores, ficou tudo. Ele não levou nada. Chegou do outro lado, como é que fica a situação? Não quer dizer que nenhum de vocês aqui vai ter que trabalhar, não. Todo mundo tem que trabalhar. Eu trabalho, todo mundo tem que trabalhar. Você tem que trabalhar para sobreviver, até porque a carne faz parte da sua existência. Ao homem, né? E a mulher o suor do rosto, é uma determinação também do Criador. Isso faz parte. Agora, você tem que ter o olho no peixe, o olho no gato. O olho no peixe, o olho no gato. Por quê? Porque você pode ser chamado a qualquer momento, para o outro lado da vida, a qualquer momento. E quando você chegar do outro lado, você vai apresentar o quê? Vai apresentar o quê? Não, eu passei minha vida fazendo isso, projeto, doutorado, pós-graduação, isso, aquilo, o outro. Não, eu fui construir isso. E pronto, e aí? Ficou na terra. E o lado que interessa para nós, como é que fica? Então, você tem que cuidar do seu lado material. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Agora, você também tem que cuidar do seu lado espiritual. Para encerrar, vou ler uma coisa que eu nunca esqueço de ler isso. Eu leio muito isso e queria passar para vocês. O maior dom que nós temos na terra, por isso que a gente luta tanto pela reforma íntima, os maiores dons que nós temos na terra são dois. São dois. Não é casa, não é carro, não é nada. Os maiores dons, ou os maiores tesouros que nós temos são dois: paz e saúde. Né? Você perca a sua paz, você vê o inferno que é. E perca a sua saúde. A saúde, ela nos dá a condição de fazer coisas que você nem imagina. Né? Você tendo saúde, você faz tudo. Você vai, pega um ônibus, vai lá na cidade, resolve seus problemas, que não tem carro, paga o banco, porque você tem saúde. Né? Você diz, eu vou passar minhas férias vou passar o carnaval agora que vai descansar, né? Então eu vou passar lá em Recife, ou em João Pessoa, vou fazer um retiro, vou descansar. Mas por que você foi? Porque você tem saúde. Se você não tiver saúde, você não vai fazer nada. Você vai ficar dentro de casa deitado numa cama, porque você não tem saúde. Então, os maiores dons que nós temos é a paz. A paz. Se você não tiver paz, você não consegue viver. Infeliz daquele na face da terra que não tem paz. Não adianta você ter um império se você não tem paz. Não é verdade? Então, André Luiz escreveu um papelzinho, eu tenho esse papelzinho há muitos anos, que diz assim, preceitos de saúde. Ele diz, são 10. Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Olha que coisa interessante. Né? Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Isso que ele disse aqui é perfeito. Uma vez eu estava narrando do Sérgio, chegou um espírito e disse para mim, meu amigo, ele me chamou de meu amigo, aquele que não ora, a gente pega muito fácil. E é verdade. 4. Ocupe o seu tempo disponível com um trabalho proveitoso, sem esquecer o seu descanso imprescindível ao seu justo refacimento das suas forças. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Estude sempre. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a evolução do seu espírito. Evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível e vibração. Isso é claro. Muitas pessoas têm uma raiva enorme, aí 3 meses depois aparece com uma roncha aqui, uma roncha no braço, sabendo o que foi. Puxa, eu estou com uma roncha, não levei pancada nenhuma, deixa que foi uma raiva que tive há 3 meses atrás. Se essa roncha aparecer no coração ou no pulmão, morreu de repente, ninguém sabe. Fuja da maledicência. O lodo agitado atinge sempre quem o revolve. Isso é fantástico. Fuja da maledicência, ou seja, você não pode comentar sobre ninguém, sobre a vida de ninguém, né?
julgar ninguém. Por quê? Porque na hora que você faz tudo isso, você está agitando o lodo. Se você está agitando o lodo, esse lodo vai atingir suas pernas também. Você está dentro do lodo, vai ser atingido por ele. Mas a gente tem que prestar atenção. Sempre que possível, respire a longos haustos, né? E não ouvide da limpeza diária, ainda que ligeiro. O apuro é preciso alimento, e a limpeza é uma simples obrigação. Parece uma piada, mas não é não, né? Muitas vezes a gente foge da limpeza. Não é ser obsessivo. Tem gente que é obsessiva por limpeza, é uma coisa. Eu tenho uma amiga que ela é obsidiada por limpeza. Eu chego no apartamento dela, eu já vou tirando os sapatos, né? Até é bom que eu faço isso normalmente. Aí já vou entrando. E você vai encostando nas coisas, ela vai passando pano. Ela é doente. É doente. Então, não precisa disso. Agora, essa serve para todos nós. Inclusive para mim também. Vamos lá, atenção. Coma pouco. Essa é boa. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Essa é outra, né? Então a gente tem que ser comedido, né? Não podemos comer demais, né? É verdade? Não vou nem falar não que isso aqui dava uma palestra, né? Isso aqui dava uma palestra falando sobre comida, né? Mas não posso mais, o tempo já acabou. E 10. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina, milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda inútil, é provocar a própria queda numa morte inútil. Então, se você quer ter saúde, né, e viver bem, em paz, você tem que adotar certos preceitos. A gente não pode só reclamar de Deus, né, que é o que a gente faz constantemente. Você tem que fazer a sua parte. Lembrando sempre, se você planta abacaxi, você vai colher abacaxi. Tem pessoas que passam a vida toda plantando abacaxi. Qual é o abacaxi? É intolerância, é agitação, né? É brigas, é isso e aquilo. E lá na frente quer colher maracujá e morango. Não pode. Se você está plantando, você tem que colher obrigatoriamente o que você está plantando. Não adianta essa história de vai se entregar a Jesus, vai se salvar. Não adianta isso. Se você está plantando aqui, você vai ter que colher o que você está plantando. Então, cuidado com o que você está fazendo, porque lá na frente você vai ter que responder pelos seus atos que você fez no passado, né? Se é que muitos já não estão respondendo pelos erros lá do passado, né? Muito lá de trás. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine a todos, nos oriente. É um prazer enorme ter estado aqui com vocês, mais uma vez. E vocês terem me aguentado até agora. Falei mais de uma hora, vocês me aguentaram. Todo mundo, ninguém cochilou. Olha que maravilha. Foi bom. Fiquei feliz. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram mais uma vez. E o pessoal de casa também. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos marcar março já um endereço novo. Vai ter um endereço novo. Vamos ter endereço novo. Que bom, que bom. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é com alegria imensa, né, que nós hoje estamos aqui para escutar as palavras e ensinamentos, para colocar nas nossas vidas. É claro que a diversidade dos carismas, a diversidade vamos dizer assim, dos acontecimentos de nossas vidas são diferenciados, mas cada um pegando, meditando, introjetando para si esses conceitos, né, essas experiências, pode tirar realmente uma coisa boa para a sua vida e começar essa tão sonhada reforma íntima, né? Realmente o tema é de uma abrangência muito grande, né? Mas que nós realmente podemos pensar naquela velha filosofia, né? Que a natureza não dá saltos. E podemos começar um pouquinho, mas que seja isso o mais rápido possível. Não deixe para amanhã, isso seja agora. Nesse momento onde nós estamos assim projetivos, né? Extenuando essa vontade de crescer, né? Então vamos todos agora ficar em paz, tentar ficar relaxados, ok? Enquanto daqui a pouco vamos tomar o passe, ok? E vamos pensar em Deus, pensar na natureza, pensar no bem, pensar no belo, né? Pensar no amor, que é o alimento das almas.
de todos nós. O verdadeiro alimento, nossa alma é do ser eterno. Ela precisa ser alimentada constantemente por esse amor, né? Então, meus irmãos, vamos começar agradecendo a Deus por esses momentos de aprendizado. Agradecer a Deus a oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa que nos esclarece a alma, que nos liberta da ignorância, que nos faz com que nos sintamos melhor a cada dia. Agradeçamos a Deus pela crença nele, por saber que ele é tudo de bom, de belo, que está dentro de nós e a todo momento nos protegendo, nos amando e nos direcionando para a nossa evolução, a fim de sermos cada vez melhores e estarmos mais perto dele, na sua paz infinita. Podemos também, como é sempre da nossa índole imperfeita, pedir a Deus, e que peçamos assim a Deus, que o Mestre Jesus, que é o governador desse planeta, a Maria, a Agostinho de Pona, a Dr. Bezerra de Menezes, a todos os espíritos, aqueles que nós não sabemos, que estão no anonimato, nos amando, nos erguendo, que eles continuem a nos amparar, a nos mostrar a luz, a nos dar um pouco de sua atenção através dos conselhos e do seu amparo do conhecimento, para que possamos realmente trilhar mais rápido para a perfeição. E também através desses agradecimentos, de todos esses pedidos, possamos dizer, louvando a Deus, como ensinou seu Filho bem-aventurado Jesus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque é de ti todo o poder, reino e glória por toda a eternidade. Assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos tomar o... Tem que dar o passe aqui mesmo. Vamos tomar o passe mediante a chuva, né? Vamos tomar o passe aqui. Vou passar agora para a nossa irmã Wilma, né? E vocês fiquem tranquilos que até vocês estão, podem tomar o passe, ok? Pode ficar onde vocês estão. Fique sempre meditando, refletindo bem, fazendo aquela prece, ok? Que Jesus abençoe. Graças a Deus, todos continuem relaxados nos seus devidos lugares para receber um passe individual, elevando seu pensamento a Jesus, se conectando cada vez mais com a divindade. Deus, nosso Pai, Jesus todo o poder e bondade, dai a força àquele que faça a perfeição, dá luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. A criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, o Pai, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós.
Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa, pura e divina imagem. Ó Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa Mãe, recebe em tuas mãos as nossas necessidades, a necessidade de todos aqueles que aqui se encontram, daqueles que não puderam vir, daqueles que nesse momento se encontram dormindo nas ruas, debaixo das marquises, Maria. Tende misericórdia deles, dos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados nas cadeias do mundo inteiro. Te pedimos o teu socorro, ó Maria de amor, socorro do teu coração, para as famílias que se encontram neste momento em desarmonia, que tu possa adentrar nas residências, nos lares, Maria, tanger todo o mal. Queremos também te pedir por aqueles que estão hospitalizados, nos hospitais do mundo inteiro. Queremos te pedir, Maria, para que seja saciada a fome de todos aqueles que sofrem fome neste momento. Não só a fome material, mas em especial a fome espiritual. Ó Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, tende misericórdia de tantos que choram, que se odeiam, envolvem-se em pesadelos, Maria. Tende misericórdia. Derrama sobre a humanidade sofredora, todas lotadas neste planeta Terra, as tuas bênçãos de misericórdia. Ainda te pedindo, Maria, que dê a todos que aqui vieram, encarnados, desencarnados, a tua paz. Que os desencarnados que aqui vieram, nos acompanhando ou passaram por aqui e quiseram entrar, seja pelo amor do teu amado Filho, nosso irmão maior Jesus, e pelas tuas mãos, conduzida aos colégios doutrinários. Que aqueles desencarnados que aqui se encontram, vieram e ainda sofrem com as suas dores, seja pelo amor de Jesus, pela tua mão, conduzida aos hospitais espirituais. Ó Maria de Nazaré, que vós, juntamente com teu amado Filho, possa ir ao Hospital do Câncer, a Liga, que possa ir com muito amor, Maria, no Hospital Luiz Antônio, onde tem tantas dores, tantas angústias, tantos sofrimentos. Ó Maria de Nazaré, fortalece os teus filhos voltados neste planeta, dá paciência a todos eles, Maria. Derrama sobre as dores dos dois lados da vida e dos quatro cantos do mundo as tuas bênçãos de misericórdia, dando a todos um bom final de semana, lembrando que amanhã não temos apometria, nos encontraremos aqui segunda-feira com a irmã Cláudia Farage. Muita paz, muita luz a todos, bom final de semana. Damos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Você conhece Nestor? É uma colaboradora lá no Tempo do Saber. Está fazendo as crianças muito felizes. Sim, nós vamos lá. Janice, professor. E aí?